Fala galera, tô aqui hoje pra falar do nome de um cara aí que eu tô tentando ler ali faz 2 horas pra comunicar pra vocês como é que ele chama. É o que eu mais sofro nessa história dos Smash Prepara, esses caras que resolvem inventar as coisas que tem um nome difícil. Porque não tem nenhum João que inventou alguma coisa. Vamos lá para mais esse vídeo que hoje nós vamos falar de ferro, metal, inox. Vamos lá e eu já vou te explicar o que a gente veio falar aqui hoje. Galera, então eu tô aqui hoje para falar de um equipamento que está em alta, eu diria, aí no mercado de especiais, principalmente aqui no Brasil, e muita gente começou a me questionar esse modelo de coador aqui. E antes de mais nada, vamos entender um pouquinho dessa história da utilização do metal no preparo de café. Segundo relatos históricos, a primeira construção de um equipamento com a utilização de metal foi lá nos anos de 1400, que foi a construção do primeiro Ibrick, né? Lembrando que aí a gente está falando do equipamento como um todo e não estamos falando da filtragem. A propósito, Ibrick é uma forma de preparar café de uma das mais antigas que eu vou deixar aqui no card para que você possa conhecer e quem sabe lá você descobre sua sorte. Agora ficou na dúvida, né? Vai ter que clicar aqui. É uma cilada, viu? Em 1650, a gente já começa a ver mais equipamentos de utilidade doméstica, preparo de café, preparo de chá, feitos de metal. Então, digamos assim, começou a popularizar não só os equipamentos, mas o metal também começou a ser valorizado e utilizado para outras coisas. Metal é sempre bom, né, gente? Não quebra, tem uma série de vantagens isso. Ah, bom, então assim sim. Mas ainda não falei de filtragem em metal. E aí lá no ano de 1700, mais ou menos, começa-se a ser relatado alguns desenvolvimentos de filtro, né, de sistemas de filtragem para café em específico, com a utilização de metal na construção desses filtros. E por volta ali de 1780, essa utilização do sistema de filtragem de metal no café já começou a ficar mais popular, e esse número 1780 me fez lembrar que esse é o 80º vídeo que a gente está fazendo. Então você que está começando hoje no canal, você ainda tem mais 79 vídeos para assistir para trás. Fala, não me diga! Em 1780, então, começa-se a popularizar esses sistemas de filtragem em metal no preparo de café, e o café em si também começa a ficar mais popular nesse período. Mas o metal que hoje a gente usa e é muito resistente, fácil para higienizar e tem uma série de benefícios, que é o aço inox, ele foi descoberto ali por volta de 1900 e uns quebradinhos pelo meu amigo Harley Davidson. Harley Barler. Sei lá como é que fala isso, é o Google, dá uma força aí. Harry Burley. E aí, esse cara revolucionou a história do metal no mundo. É o Homem de Ferro. E aí, em algum momento dessa história toda, alguém começou a utilizar o aço inox para preparo e filtragem de café. Inclusive, se você tiver esse relato aí, deixa aí para mim nos comentários, porque eu pesquisei no Google, consultei várias pessoas e ninguém conseguiu me relatar quem foi a pessoa que de fato começou a preparar esses filtros em inox e colocar no mercado de café. Se a gente for pensar, tem várias outras filtragens que já utilizam inox. Por exemplo, a máquina de expresso, querendo ou não, ela passa por um filtro ali que é inoxidável, prensa francesa, soft brew. Então a gente já tem aí um histórico de vários métodos que utilizam desse metal para fazer a filtragem do café. E hoje eu trouxe um aqui que eu diria que os baristas e o mercado de café aqui no Brasil vem admirando pela praticidade, pela questão sustentável, e ele é de fato um equipamento que tem um sistema de filtragem aqui que quase imita o papel, né? Que quase traz um resultado na xícara de 0 resíduo, e é ele que nós vamos preparar aqui agora e vamos ver os pontos fortes e negativos desse método. Galera, toda vez eu esqueço alguma coisa que se dá água hoje de novo, a sorte que eu tenho recurso aqui. Vocês lembram da família Adams? Tinha uma mão lá que tinha vida própria? Ô, mãozinha, cadê minha água? Ai, vou te falar, cara. Esses recursos tecnológicos que tem hoje em dia é impressionante. Então, pessoal, como o método, esse método é bem diferente, ele tem uma camada dupla de filtragem em inox, né? E ela tem uma perfuração microscópica, que imita muito a micragem, né? A perfuração do papel. Nesse caso aqui, eu estou usando o método da Bialete, né? Que é uma marca conhecida hoje no mercado de
equipamentos para café. E aí, olhando para toda essa funcionalidade do método, sabendo que a filtragem é em metal, a minha dica de preparo aqui é utilizar uma moagem um pouco mais grossa do que o comum. A minha sugestão é, numericamente falando, número 7 no moedor. Para você que ainda não entende de moagem, vou deixar no card aqui um vídeo explicando melhor essas espessuras. E agora, para você que está começando agora e ainda não viu vídeo nenhum nosso, é uma espessura, gente, que simula aí uma textura um pouco mais grossa do que um açúcar cristal. Eu vou utilizar em cima da balança a proporção de 11 partes de água para uma parte de café. Eu vou fazer aqui então 330 gramas de água. Para isso, eu vou utilizar 30 gramas de café já triturado. E aí, a única coisa que você tem que tomar cuidado é o seguinte: se você jogar muito forte a água na lateral do coador, como é uma trama de metal, pode ser que a água vaze para o lado. Então a primeira água, joga ela bem centralizada e vai distribuindo para os lados, até cobrir a porção de café. Aqui também a gente faz pré-infusão, que é a primeira água colocada sobre o café que vai ficar ali para o café saturar, liberar os aromas, os óleos essenciais de sabor, e na próxima água, depois que ele já está saturado, ele vai desprender todo o sabor. Para você que ainda não entende ainda de pré-infusão, tem mais um vídeo aí no card. Então, ó, depois de 30 segundos aqui o café em pré-infusão, a gente volta com a água do centro, jogando o café para as laterais do filtro. Então a ideia aqui, pessoal, é que com esse café a gente consiga fazer uma barreira lateral no porta-filtro para canalizar a pressão de água no centro, né? Então assim a gente tampa esses poros laterais e concentra a pressão no centro. Chegou no que você precisa, você deixa filtrar a totalidade. Então, por que a dica é dessa espessura um pouquinho mais grossinha? Se você colocar uma moagem muito fina, o que vai acontecer? São duas barreiras de filtragem de tramas de inox. Todo moedor de café hoje, ele gera uma micropartícula, um pozinho bem fininho que ele acaba tapando esse poro. E aí, com o tempo, eu tenho relatos de alguns amigos que têm esse porta-filtro em específico, que o porta-filtro chega de fato a dar uma entupida. Então, evita usar o pozinho muito fino, porque ele vai ficando no meio das duas tramas. E além disso, pessoal, a gente esquece que tem um percentual do café que é óleo. O café ele é oleoso. E isso ajuda com que esses buraquinhos sejam tapados ao longo do uso. Higienização tem que ser rigorosa nesse sistema de trama de aço dupla. Ué, tinha uma água que não tinha? Então olha para vocês verem como o café ficou mais grosso, né, na textura. É visível isso até depois de preparado o café, né, que ele estava numa espessura maior. A minha receita aqui terminou aproximadamente em 3 minutos e 15, nessa proporção de 11 para 1 na balança. Lembrando que existe uma retenção lá do café e a água, e o que eu tenho aqui não é 330 ml ou gramas líquida. O que eu tenho aqui é 300 ml líquida. Então, galera, depois de preparado, a hora de avaliar o café aqui, né? Então vamos ver como é que foi o resultado. Eu acredito que esse café vai ficar com mais oleosidade, mais encorpado. Por quê? Porque não tem papel, então não existe retenção de óleo nessa bebida. Eu ia tomar café. Ô bonzinho, você tá viciado em café já? Ah, obrigado. Você enfiou o dedo aqui não, né? Seu dedo tá sujo? Ele não pode falar. Vamos lá. O café que a gente utilizou na receita foi o blend. Então o que eu percebo nesse café? Um gosto de dedo, unha suja. Galera, então o que dá para perceber que esse método traz de benefício para a nossa xícara? Lembrando, ele não tem muita retenção de óleo, então é perceptível que o café fica um pouco mais encorpado, né? Você sente um preenchimento melhor do paladar. Potencializou as características do nosso blend, que é uma nota de caramelo mais acentuada. O retrogosto, ele acaba ficando mais intenso, até mesmo por conta dessa oleosidade que o método traz. Eu acho que esse método, ele tem várias pegadas, vamos dizer assim. Uma é econômica, porque você não vai ter a utilização de filtro de papel utilizando esse método. A outra, a
acaba sendo até sustentável, porque aí você não vai gerar resíduo de papel para o meio ambiente, então tem essa pegada também. Só que, lembrando, aonde está o ponto crítico desse equipamento? Higienização. Se vocês não cuidarem bem da higienização desse método, vocês vão trazer um resultado ruim para a xícara. Então, pessoal, como que a gente vai fazer a higienização depois de preparar? Leva o porta-filtro no lixo, joga a borra fora, você vai precisar de um auxílio de uma colherzinha para raspar o excesso, e aí vocês vão ver que vai ficar uma borrinha mais fininha grudada aqui, que é esse micropó, e aí a gente lava o coador na água corrente. Aqui a dica é não utilizar detergente, pois o detergente pode entrar na trama do seu porta-filtro, e aí o detergente ainda vai ser mais difícil ainda da gente higienizar. Porém, tem um problema que gera aqui. Quando a gente passa ele na água corrente, gera um choque térmico, que a gente acabou de fazer o café. E se você não fizer isso imediatamente também, o café vai endurecer ali dentro dessa camada dupla do filtro. Aí, o que tem que fazer? Acabou de usar, gente, é necessário utilizar água quente pura depois do porta-filtro previamente higienizado na água corrente para tentar limpar o máximo possível desse óleo que está no interior dessa camada dupla. Então, isso tem que ser feito, porque senão o café que a gente fez vai ficar impregnado ali dentro e aí você vai contaminar xícara por xícara. Então olha aí para vocês verem, ó, só com a água quente o quanto de sujeira que eu consegui desprender do meu porta-filtro. Uma última dica de higienização aqui. Fiz vários testes, já uso esse equipamento lá no meu laboratório, tomo café nele de vez em quando. Assim como vocês podem ver aí na luz. Esse aí, ó, inclusive eu já tinha passado uma água quente, mas é possível ver uma coloração meio amarronzada do café grudado ali. Então a minha dica é, coloca de molho na água quente, se possível, deixa um período, e tem um produto que é utilizado hoje nas cafeterias por aí, que ele solta, ele desimpregna o óleo que o café solta naturalmente. O mais conhecido hoje no mercado, ele é utilizado principalmente para limpeza de máquina de expresso, chama Cafisa. Deixa de molho com um pouquinho desse produto, na internet facilmente você acha, então fica a dica, eu acho que é válido. Detalhe, um pote desse aí, vocês vão ver que ele é, em tese, parece ser caro, por volta aí de 180, 200 reais, só que o quanto se utiliza para limpar cada peça que você prepara café é muito pouco, é menos que uma colherzinha de café, é menos de 1 grama, né, por equipamento. Vale a pena ter esse produto aí para quem tem esses utensílios aí, que as tramas são de metal. Então, espero que vocês tenham gostado. Depois de tanto vocês me pedirem esse método aí, tá aí, vale a pena testar. Acho que é válido a gente ter um desse em casa assim. Não esquece de higienizar bem. Até semana que vem e eu vou ficando por aqui. Quer um cafezinho? Você pode tomar.